Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 70ª noite. Podeis finalmente imaginar o espanto de Rimba diante daquele convite. Após as palavras pronunciadas, temia com razão que Simba tivesse mandado chamá-lo para maltratá-lo. Por isso, quis se desculpar, dizendo que não podia abandonar o fardo no meio da rua. Mas o criado de Simba assegurou-lhe que cuidariam dele. E tanto insistiu na ordem recebida que o carregador se viu obrigado a ceder. O criado levou-o a uma grande sala, onde se encontrava bom número de pessoas, em torno de uma mesa coberta de todo tipo de delicadas iguarias. No lugar de honra, via-se um grave personagem de belo aspecto e com longa e venerável barba branca. Atrás do imponente vulto, de pé, uma multidão de servidores ocupados em servi-lo. Era Simba, o carregador, cuja perturbação cresceu à vista de tanta gente e de tão soberbo festim. Saudou, trêmulo, o grupo. Simba pediu-lhe que se aproximasse e, após fazê-lo, sentar-se à sua direita. Serviu-o ele mesmo, em seguida mandou que lhe dessem excelente vinho, de que estava abundantemente provida a mesa. Pelo fim do banquete, Simba, notando que seus convidados já não comiam, tomou a palavra e, dirigindo-se a Rimba, a quem tratou de irmão, segundo o costume dos árabes, quando se falam familiarmente, perguntou-lhe como se chamava e qual era a sua profissão. Senhor, respondeu-lhe o carregador, chamo-me Rimba. Estou contente por te ver, prosseguiu Simba, e asseguro-te que os meus convidados te veem também com prazer. Mas gostaria de saber de ti mesmo o que acabaste de dizer na rua. Simba, antes de sentar-se à mesa, ouvira todas aquelas palavras pela janela. Fora por isso que mandara chamar o carregador. Aquela pergunta, Rimba, confuso, baixou a cabeça e respondeu: Senhor, confesso-vos que o cansaço me pôs mal-humorado e que deixei escapar palavras indiscretas pelas quais peço perdão. Oh, não creias, prosseguiu Simba, que eu pratique a injustiça de conservar ressentimentos. Compreendo tua situação. Em lugar de censurar teus murmúrios, compadeço-me de ti, mas é preciso que te tire de um erro em que me pareces estar a meu respeito. Imaginas, sem dúvida, que adquiri sem dores e sem trabalho todo o conforto de que me vês rodeado. Engana-te. Só atingi essa aventura após ter sofrido durante vários anos todas as fadigas de corpo e de espírito concebíveis pela imaginação. Sim, senhores, asseguro-vos que os meus sofrimentos são tão extraordinários que podem tirar aos homens mais ávidos de riqueza o desejo fatal de atravessar os mares para a conquistar. Talvez só tenhais ouvido falar confusamente das minhas estranhas aventuras e dos perigos que corri nas 7 viagens realizadas por mim. Visto que a ocasião é excelente, vou contá-las fielmente. Tenho certeza de que vos não aborrecerei. Como Simba pretendia contar sua história, particularmente por causa do carregador, antes de começar, ordenou que levassem o fardo deixado na rua ao lugar indicado por Rimba. Em seguida, começou sua história. A primeira viagem de Simba, o marinheiro. De minha família herdei bens consideráveis, cuja melhor parte dissipei na extravagância da minha mocidade. Recobrei o juízo, porém, e voltando a mim,
reconheci que as riquezas são perecíveis e que em breve lhes veria o fim, consumindo-as como fazia. Pensei também em gastar pessimamente numa vida desregrada, o tempo que é o que de mais precioso existe no mundo. Refleti mais que devia ser a última e mais deplorável de todas as misérias ser pobre na velhice. Lembrei-me destas palavras do grande Salomão, ouvidas certa vez da boca de meu pai. É menos triste estar no túmulo do que na indigência. Impressionado com aquelas reflexões, reuni os restos do meu patrimônio, vendi em leilão, em pleno mercado, tudo quanto possuía em móveis. Uni-me depois a alguns mercadores que negociavam por mar. Consultei os que me pareceram capazes de me dar bons conselhos e resolvi finalmente pôr a render o pouco dinheiro que me sobrava. Tomada a resolução, rumei para Bassorá, onde embarquei com vários mercadores num navio fretado por nossa gente. Zarpamos e seguimos a rota da Índia Oriental, pelo Golfo Pérsico, formado pelas costas da Arábia à direita e pelas da Pérsia à esquerda, e cuja maior largura é de 70 léguas, segundo a opinião geral. Fora desse golfo, o mar do Levante, o mesmo que o da Índia, é vastíssimo e tem como limite, de um lado, as costas da Abissínia e 4.500 léguas de comprimento até as ilhas de Vakvak. A princípio, incomodou-me o enjoo, mas recobrei a saúde imediatamente e, desde então, nunca mais o senti. Durante a viagem, tocamos várias ilhas, onde vendemos ou trocamos as nossas mercadorias. Um dia, enquanto navegávamos, a calmaria nos dominou em frente de uma pequena ilha quase à flor da água, que se parecia a um prado. O capitão ordenou que dobrassem as velas e permitiu que se dirigissem para a terra os que quisessem. Fiz parte dos que desembarcaram, mas estando nós a beber e a comer e a repousar da fadiga do mar, a ilha estremeceu repentinamente e nos sacudiu com força. Aquelas palavras, Sherazade deteve-se, pois o dia estava despontando. Assim, retomou o fio da história pelo fim da noite seguinte.